Pai seja convosco, queridos. Estamos começando mais uma aula na nossa classe de vida transformada, tá? Hoje nós iremos abordar sobre o capítulo 2 com o tema A Terra da Vontade. Amém? Desde já quero orar que o Espírito Santo conduza a nossa aula aqui, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te agradeço por essa aula e que o Senhor possa conduzir tudo aqui, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa abrir nossas mentes para entender tudo que será ministrado, ensinado, falado aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que cada pessoa que esteja ouvindo, esteja aprendendo, que haja compreensão, clareza, entendimento, revelação, em nome de Jesus. Conduza tudo, que seja tudo conforme a sua vontade, o seu querer, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, faça-se à vontade e bem-vindo nesse lugar, nessa aula, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar nossa aula. Capítulo 2, a Terra da Vontade. A vontade do homem é a essência do que ele é. As escolhas feitas determinam sua vida diária, seu destino eterno. O Criador deu ao homem uma vontade livre, e isso é tão sagrado que o próprio Deus respeita as nossas decisões, dando-nos o livre-arbítrio. O potencial da vontade. Existe uma frase de Watchman em que diz: nossa vontade comunica o que queremos. Nossas decisões determinarão onde passaremos a eternidade e que tipo de pessoas seremos aqui na Terra. Logo, é de suma importância a conquista da nossa vontade, para que ela seja instrumento de Deus e não do mal em nossa vida. Portanto, entenda. Deus criou um homem com capacidade para tomar decisões. Podemos fazer nossas escolhas e isso é chamado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de tomar decisões. Ou seja, Deus nos deu a livre escolha, a decisão de tudo aquilo que nós queremos, pensamos ou iremos fazer. Amém? É o livre-arbítrio, certo? Deus deu ao homem uma vontade livre. Se a vontade de alguém se torna prisioneira, é por causa da sua própria atitude. Cada um de nós está usufruindo hoje das consequências das nossas próprias escolhas do passado. E a maior tragédia é lançar mão de um privilégio divino, livre-arbítrio, para dar lugar à destruição. O homem permanece no pecado pelo uso de sua livre vontade, apesar de geralmente ter uma tendência de responsabilizar os outros. Porém, ninguém pode eximir-se da culpa de viver contrário a Deus. A vontade do homem é o seu eu real. De fato, a vontade revela o caráter do próprio homem. Vale a pena, portanto, investir em sua restauração para que ela se harmonize com o propósito divino. Olha só, queridos, o que nós acabamos de ler é que Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu escolha. Deus não é um Deus autoritário. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que cuida, que está ali sempre no controle de nossas vidas. Portanto, Ele está no controle de nossas vidas não significa dizer que Ele nos proíba de fazer tais coisas. Isso não significa dizer que Ele é um autoritário. Deus é assim, eu estou no controle da sua vida, porém você só vai fazer isso que eu quero e você não pode fazer outras coisas. Não, Deus não é assim. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos fez para a liberdade. Então, o livre-arbítrio ele está intimamente ligado com o livre-arbítrio está intimamente ligado com a liberdade. Portanto, quando Deus nos deu livre-arbítrio, Ele diz assim: olha, eu cuido da sua vida, mas você tem as suas decisões. Você escolhe pecar ou você escolhe a santidade. E ambas as suas escolhas você vai colher os seus frutos. E ambas as suas escolhas você vai ter consequências. E isso eu posso até trazer ali a lei de Newton, né? Toda ação, ela tem o quê? Uma reação. Ou seja, se eu agir em santidade, eu tenho um fruto de santidade. Eu tenho uma ação proveniente da santidade. Se eu agir no pecado, eu tenho o quê? Toda ação tem uma reação.
Perdão, queridos, se eu ajo em santidade, eu tenho uma reação de fruto de santidade, né? Se eu agir no pecado, eu tenho uma reação do pecado, né? De obras carnais. Então, isso que Deus quer que nós possamos entender, né? Que Ele tem um controle, mas Ele não é um Deus... eu vou dar um exemplo aqui, não é um Deus, entre aspas, chato, um Deus que só pensa em si. Não, Ele nos deu livre-arbítrio. Amém? E o terceiro ponto aqui, né? A vontade do homem e o seu eu, nós precisamos se harmonizar com o propósito divino, ou seja, nós precisamos estar alinhados com a vontade e o propósito de Deus, o propósito divino. Por quê? Porque se nós estivermos alinhados, harmonizados, se nós estivermos andando junto com esse propósito divino de Deus, certamente nós não iremos cair, né, em pecado, botando a culpa no nosso livre-arbítrio, ou às vezes até mesmo em Deus. Não, nós iremos fazer a vontade de Deus. Amém? A vida espiritual começa como uma escolha. A vida espiritual começa com uma escolha. Jesus declarou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 4. Aqui ele não revela a ausência da vontade própria, mas a disposição de renunciar à sua própria vontade em favor da vontade do Pai. Conquistar a vontade é alcançar a plena liberdade para rejeitar o mal e seguir o bem. Olha aqui, olha que interessante, eu vou reler aqui. Aqui ele revela a ausência da vontade própria, mas a disposição de renunciar à sua vontade própria em favor da vontade do Pai. Aqui temos um ponto que Cristo tinha o livre-arbítrio. Cristo, Deus disse assim, ó, você vai morrer, ao terceiro dia você vai ressuscitar. Você vai salvar a humanidade do pecado. Mas o Pai planejou algo para Jesus. Porém, Jesus escolheu, por conta do livre-arbítrio que Deus nos deu, ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele escolheu, Pai, não seja feita a minha vontade, contudo a tua vontade seja feita. Ali, queridos, Jesus estava vivendo algo que nós vivemos, né? Jesus era humano também. Ou seja, Jesus, ele tinha a escolha, caramba, tá doendo muito, tô sentindo, tá pesado o peso. Então, quer saber, Deus, eu tenho autoridade, o Senhor me deu autoridade, eu sou Deus, Jesus é Deus. Então eu vou decidir fazer de outra forma salvar a humanidade. Mas ele renunciou, disse, Pai, seja feita a tua vontade, eu vou morrer, eu vou tomar o cálice da salvação. E Jesus cumpriu a vontade do Pai. Amém? Então, nós temos o exemplo do próprio Cristo provando também do livre-arbítrio, assim como nós. Amém? O segundo ponto. A vontade de Deus deve se tornar o alvo da nossa vida. E não o eu. Abraçar a sua vontade como nosso alvo supremo é fazer a nós mesmos o maior bem da vida, o que é o arrependimento. Se não o abandono da vida centralizada do eu, a favor da vontade do Pai. Deus quer a salvação da nossa vontade também. Olha que interessante, gente. A vontade de Deus deve se tornar o alvo da nossa vida e não o eu. Ou seja, a vontade de Deus ela tem que prevalecer nas nossas vidas. O convite de Jesus, grave isso no seu coração. Jesus vai dizer lá nos Evangelhos e em Mateus 15, se eu não me engano, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Né? Se você quer seguir Jesus, você tem que negar o quê? O seu eu. Renunciar, né? Crucificar. Eu gosto de dizer, queridos, que antes de Jesus morrer na cruz, nós tínhamos que renunciar. Depois que Jesus morreu na cruz, Paulo vai dizer que nós somos crucificados, ou seja, nós não devemos renunciar, porque o significado de renunciar é abdicar de algo, tá? É abdicar, tipo assim, eu tenho isso aqui, eu vou escolher, vamos supor isso aqui, eu tenho essa sacola aqui cheia de máscaras, então eu vou renunciar, não quero ela, vou deixar ela aqui no lado e vou pegar essa vontade. Só que aí, a vontade de querer essa sacola de máscaras ainda vai permanecer, porque eu abdiquei dela para pegar essa aqui. Agora, se eu pego e crucifico ela, como a Bíblia diz, e Paulo diz assim, ó, para nós fazermos morrer as vontades da carne, né, a vontade do eu, fazer, pois, morrer as vontades da sua carne, né,
vai dizer em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 5, fazer morrer a velha natureza. Então quando você faz morrer, você crucifica, você anula. Ou seja, isso que estava abdicado, que estava aqui, não existe mais. E a vontade de Deus, que é isso aqui, começa a prevalecer, que é esse álcool gel aqui. Ou seja, quando nós crucificamos, saímos do renúncia e crucificamos, anulamos aquilo não existe mais na nossa vida, nós fazemos a vontade de Deus. E essa que é a vontade do Pai, né? Que é o quê? Que é o que é o arrependimento, senão o abandono da vida centralizada no eu, a favor da vontade do Pai, né? Ou seja, sair a centralidade do eu, só penso em mim, a minha vontade, e pensar na vontade do Pai. E a Bíblia diz que a vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Amém? Novamente eu vou botar o carregador, queridos. Esse computador tá me enganando, viu? Só um minutinho para botar o carregador, rapidamente, não vai atrapalhar a nossa aula. Tudo ok. Amém? Prosseguimos. A vontade do homem unida à vontade de Deus. A união com Deus implica em harmonia, quando a vontade do homem se une a Deus. A consequência natural disso é a obediência. Um só coração com Deus, e logo ele se torna o supremo bem da nossa vida, nosso amor maior. Ou seja, quando diz aqui, a união com Deus implica harmonia quando a vontade de Deus se une quando a vontade do homem se une a de Deus, ou seja, quando a nossa vontade humana começa a andar com a vontade de Deus, os dois andando juntos. Já viu um casal? O casal eles dão a mão, né? Eles se dão a mão, uns dão a mão assim, outros dão a mão assim, eles sempre estão juntos, ou seja, eles estão andando juntos, né? Uma harmonia, um alinhamento, uma unidade. Amém? Então é essa a vontade de Deus. E a consequência disso se chama, que é a chave para todas as coisas nas Escrituras, a obediência. Amém? A obediência, grava isso, anota isso, a obediência. E eu quero isso no resumo, tá? Quando você me passar o resumo, quero que você anote isso. A obediência é a chave para viver uma vida em harmonia com Deus. Para viver o propósito de Deus, para viver a vontade de Deus em harmonia. A chave disso é a obediência. Amém? Segundo ponto, a desobediência significa simplesmente rejeitar a vontade divina e seguir a sua própria. Falhar em se tornar um coração com Deus traz fracasso, como no caso da esposa de Ló, que terminou com uma estátua de sal, e de Balaão, que foi destruído pela espada. Olha só, queridos, a obediência é a chave, e a desobediência é quando você fecha a porta, você não tem mais a chave, você joga fora a chave e você fecha as portas da vontade de Deus. Porque quando você desobedece, você não anda em harmonia com Deus. E aí a consequência, como nós lemos, é o fracasso, né? E temos o exemplo de Ló, da esposa de Ló, que se tornou uma estátua de sal, e a de Balaão, né? E de Balaão, que foi destruído pela espada. Portanto, Deus não quer que nós vivamos essas consequências fatais e consequências de fracasso. Amém? Terceiro ponto, como disse o mestre, novamente, nós estamos lendo aqui, né? Eu citei ainda agora, só errei o capítulo, aqui está capítulo 10, né? Como diz o mestre, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, né? Aqui já é outra linguagem, na verdade, eu acredito que eu acertei, eu confundi aqui, né? Não é aquela que eu citei ainda agora, né? Essa aqui já é diferente, é parecida. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, né? Tomar a cruz é desistir de si mesmo. E isso não quer dizer que você não tem mais vontade própria, mas uma rendição voluntária e consciente. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só que interessante. Aqui nós temos um contraste, um encontro das verdades que eu falei anteriormente, né? Aqui está Jesus dizendo, ó, quem não toma a cruz não pode ser digno de mim, né? Quem não negar o seu eu, né? E aqui nós temos, tomar a cruz é desistir de si mesmo. Ou seja, tomar a cruz do Evangelho é dizer assim, ó, a minha vontade, esse desistir, né? Tomar a cruz é desistir. Esse desistir significa assim, ei, a minha carne não presta.
A minha vontade só me inclina para a vontade carnal. O meu eu não se inclina para a vontade de Deus, não se inclina para a verdade bíblica divina. O meu eu se inclina para a carnalidade, para o mundo, para as vontades do mundo, né? Então aí é necessário o quê? Aí olha só, fica comigo. Eu disse que nós devemos o quê? Fazer morrer e crucificar. E eu dei o exemplo aqui das máscaras, certo? Fica comigo para você prestar atenção, né? Aí Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E o Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo aí que eu fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, crucificado. Quando você está crucificado, você já crucificou as vontades carnais. Você já mortificou, você já consumou ela. Portanto, ela não tem mais força na sua vida. Então, é isso que nós devemos aprender. Crucificar, né? Aniquilar ali na cruz. Nós temos que pegar nossas vontades e pôr na cruz. Nós temos que passar pelo filtro da cruz. Amém? Então, se nós pormos as nossas vontades na cruz, certamente elas serão crucificadas e Jesus disse, está consumado, ou seja, ele consumou sobre elas. Amém? Olha só, a vontade se torna um sensor para todos os pensamentos do subconsciente. Na aula passada falamos a respeito da terra da mente, que são os nossos pensamentos. Quando o inimigo usa o subconsciente para projetar pensamentos em nossa mente consciente, estamos diante de uma guerra declarada contra nós. A vontade terá que resistir e por fora essas ações e os pensamentos, né? Isso diz respeito à nossa aula, né? Nossa primeira aula, a aula passada. Segundo ponto, quando a vontade cessa de resistir a Satanás em alguma área, ele assume o controle da mesma. Se a vontade não se posiciona contra estes intrusos, eles se instalam na mente e produzem seu fruto danoso. A Bíblia nos adverte que o diabo anda à volta em busca de uma brecha. Uma das maneiras práticas de usar a vontade neste tipo de batalha é orar e ler em voz alta as promessas de Deus. Olha só, uma das coisas mais importantes na vida do cristão. As duas edificações, Jesus que disse isso. E eu digo que essas são as mais edificantes, a oração e a leitura da palavra. E aqui nós lemos, para a gente batalhar e vencer, orando, né? Orando e lendo em alta voz as promessas de Deus. Ou seja, nós oramos e citamos as promessas, citamos a palavra, é aquilo que eu ensino para vocês e ensinei na última aula. Confessar, declarar, professar a palavra. O que é isso, pastor Anderson? É falar. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu estou lendo em alta voz as promessas de Deus para a minha vida. Amém? A prisão da vontade. A vontade tem toda a possibilidade de se tornar prisioneira, como acontece com a mente ou qualquer outra área da nossa vida. O homem que não conhece a Deus já vive prisioneiro sob o domínio do pecado e do reino das trevas. Ou seja, a mente é como uma prisão, a gente fica preso. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, já fomos libertos do reino das trevas, porque Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, o mais interessante, queridos, aqui, olha só, o homem que não conhece a Deus já vive prisioneiro. E hoje eu citei isso evangelizando uma senhora, né? A moça que trabalha aqui na nossa casa, e eu disse que as pessoas são vazias, as pessoas estão presas, os pensamentos delas são o quê? Elas são prisioneiras. Os pensamentos estão cativos, né? E ali um cativeiro do diabo mental que aprisiona elas e que neutraliza elas de viverem a vida abundante de Deus, né? Então isso aqui é muito sério, muito importante nós entendemos isso, né? Olha só, a vontade do homem é levada à prisão pelo engano. Aqui a gente vai adentrar. A mentira ou engano é a estratégia mais comum usada pelo inimigo para tornar o Filho de Deus prisioneiro em alguma área da sua vida.
Analisemos alguns exemplos de como a verdade bíblica pode ser distorcida e provocar a prisão da vontade. Primeiro ponto. Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este texto não está dizendo que eu não faço uso da minha vontade, mas que eu vivo pela fé no Filho de Deus, não mais de acordo com o meu eu, mas em união com Cristo. Não vivo mais a minha carne, mas eu vivo uma vida o quê? Em harmonia. Lembra do casal de mão dada, andando junto? É exatamente isso. Segundo ponto, eu estou crucificado com Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Aqui a verdade do texto não é que se estou morto e não tenho mais vontade. O conceito correto é que morri com Cristo, mas ressuscitei com Ele para viver, né? Ou seja, quando nós nos batizamos, o velho homem ficou para trás. O velho homem morreu, crucificado, e agora ele vive uma vida nova, né? Uma vida espiritual. Amém? Terceiro ponto, em tudo dai graças. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É um engano pensar que devo aceitar todas as circunstâncias como sendo vontade de Deus, né? O conceito correto aqui é que eu me submeterei a Deus em todas as circunstâncias, porque sei que por meio de todas elas, Deus me dará vitória. Ou seja, Deus não vai te dar uma circunstância, coisas terríveis, que é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porém, o conceito correto, né? Você vai se submeter à vontade de Deus em todas as circunstâncias. Ou seja, você vai viver as circunstâncias. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí, porque Deus me dará vitória, ou seja, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ei, você vai passar por aflições, vai passar por circunstâncias, mas eu já te dei vitória, eu já venci o mundo por você. Amém? O quarto ponto, quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. É um engano achar que devo desejar ser fraco para que eu seja forte. O conceito correto é que no meio das lutas, o crente encontra em Deus a sua força. Amém? Não é dizer assim, eu vou ficar fraco, eu vou cair no pecado, eu vou cair nesse engano, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não vou fazer mais isso, eu não vou jurar, não vou orar porque eu só tenho que ser fraco. Então eu não vou fazer nada, porque aí se eu não fizer nada, eu sou forte. Negativo. Não. O conceito correto é o quê? Em meio a esse caos, em meio a essa luta, a essa circunstância, o crente encontra em Deus a sua força. O crente ele vai mesmo para Deus. Ele vai para oração, para a palavra, para o jejum, para o louvor. E aí Deus dá a força que ele precisa e ele é vitorioso em meio a esse problema, né? O quinto ponto. Seja feita a tua vontade. É um conceito errado achar que Deus escolhe por mim e que eu não tenho que escolher. O conceito correto é que eu tenho vontade, mas coloco a minha vontade à disposição de Deus. Em outras palavras, apesar das minhas vontades, quero que Ele faça a vontade dele na minha vida. Aqui nós temos o exemplo do nosso Cristo, nosso Senhor Jesus. Jesus é nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo. Portanto, nós devemos modelar e ter Jesus como nosso exemplo, né? E temos Jesus como nosso espelho. O que Jesus fez? A vontade dele era, certamente, não beber daquele cálice. Por quê? Era dor, sofrimento, angústia na alma de Jesus. Mas ele decidiu fazer a vontade do Pai. Pai, contudo seja feita a tua vontade. E assim nós devemos também. Por mais que aquilo esteja ali nos aprisionando, na verdade não somos aprisionados, na verdade mudando as palavras de forma correta, por mais que a circunstância venha ali e nós sentimos o peso da circunstância, da guerra, da prova, assim como você titular o que você esteja passando, né? Ali você se submete à vontade de Deus e certamente você vai encontrar vitória, você vai andar sobre as águas, amém? O perigo da passividade da vontade. Deus não pode usar o crente de vontade passiva, porque ele não força ninguém a agir. Ele convida e o homem responde. Ele pede e o homem entrega. Ele dá, o homem recebe. Tudo implica do uso da vontade. Vamos conhecer alguns sintomas da passividade da vontade, né? Aqui Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus recíproco. Se você falar, ele vai te ouvir. Se ele falar com você, você deve ouvir também, né? Aqui é o exemplo que ele
que nós lemos. Primeiro ponto, inércia da vontade. Essa inércia é caracterizada pela incapacidade de dominar uma situação. O momento exige uma tomada de posição, mas a pessoa protela para uma manhã que nunca chega. Ou seja, o que é a inércia? Você fica parado ali, estagnado. Né? Ou seja, protelar é procrastinar. Protelar, um ditado popular, é assim. Vou deixar para fazer amanhã. Vou deixar para amanhã. Vou fazer amanhã. Aí você fica na manhã e não faz. Né? Você não sai do lugar. Né? Aí, ó, o segundo ponto. Inconstância. A inconstância é a ausência de continuidade. Você começa um projeto, interrompe no meio. A estrada está cheia de construções inacabadas. Em suma, não sabe o que quer e não termina o que começa. Ou seja, eu comecei um propósito aqui. Vou orar tantos dias. De segunda a domingo eu vou fazer um propósito de oração. Aí eu começo, primeiro dia ok, segundo dia ok, o terceiro dia ok. No quarto eu, vou deixar para outro dia. Vou fazer um jejum. Eu não vou comer isso, vou me abster disso. Aí quando vê você, não, depois eu faço jejum. Depois não sei o quê. E quando vê você não consegue concluir, né? Isso é uma inconstância, né? Então nós devemos dar continuidade. Amém? Terceiro ponto, inércia física. A passividade da vontade pode se revelar até no corpo. Aqui a pessoa é dominada por uma inércia física, agindo mecanicamente em resposta aos estímulos externos e não da sua própria vontade, né? Você sente na sua carne aquela inércia, né? Aquela passividade, né? Que toca o corpo, é como se você tivesse neutralizado, entendeu? Agora o quarto ponto, incapacidade de tomar decisões. As decisões por elas, até nas pequenas coisas. Quando deixamos que os outros tomem as decisões que nós dizem respeito, estamos fugindo da responsabilidade das consequências de tais decisões. Sou uma pessoa tão passiva que ela, em vez de tomar uma iniciativa, tomar uma decisão, né, ser responsável, ser uma pessoa ali proativa, né, ela ali espera que as pessoas tomem a decisão por ela. Isso aqui é um engano, isso aqui é algo muito sério. Não devemos ser pessoas dessa forma. Devemos ter responsabilidade de tomar decisões e não permitir que pessoas, terceiros, tomem decisões por nós. Amém? Libertação da vontade. Não existe prisão que não possa ser quebrada. Quando nos expomos às verdades da palavra de Deus, vejamos alguns passos para que a libertação da nossa vontade seja efetiva. Primeiro ponto, exposição do engano. Pelo recebimento da verdade. O engano é destruído pelo confronto com a verdade. Por isso, Jesus declarou taxativamente: conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Isso já foi pregado no culto fé. Essa semana passada eu preguei sobre isso. Ou seja, quando nós temos a verdade da palavra de Deus, o engano, né, sai, é destruído. Então, nós devemos priorizar a palavra de Deus, leitura bíblica. Amém? Segundo ponto, a quebra da passividade pela ativação da vontade. A vontade do homem é ativada, respondendo à vontade de Deus. Cada vez que você toma conhecimento de algo que agrada a Deus e decide fazê-lo, está ativando sua vontade. Um modo prático de fazer isto é ler a Bíblia e marcar as ordens e princípios encontrados na leitura e depois praticar aquilo que está escrito. Por exemplo, a Bíblia diz: bendizei o que vos persegue. Mateus capítulo 5, versículo 44. Tomando conhecimento disto, você faz uma lista daqueles que persegue e passa a abençoá-los. Aqui já está o texto todinho exemplificado, né? Vou dar só outro exemplo para deixar mais claro para você. Se a Bíblia diz, orai pelo que vos persegue, se tirar a túnica, dê a capa, se mandar andar uma milha, ande duas, ou seja, né, é você quebrar essa atividade. Quando você quebra essa passividade, você ativa a vontade de Deus, né? É quando você faz o oposto da sua vontade. Você quer fazer outra, e a palavra te ensina a fazer essa aqui, você vai obedecer, vai fazer a vontade daquilo que está escrito na palavra. Amém? Terceiro ponto, exercício da vontade pela tomada de decisões. A pessoa passiva não age por vontade própria.
A libertação desse cativeiro passa por uma deliberação da vontade. Firme-se, portanto, em suas decisões e rompa com a inconstância. Você tem tido dificuldades nessa área? Comece com pequenos alvos para a semana. Decida fazer algo que não costuma fazer e vá até o fim. Pode ser a leitura da Bíblia ou de um livro, por exemplo. Ou seja, se propôs a ler um capítulo por dia, faça um capítulo todos os dias. Se for um capítulo e 4 versículos, faça, mantenha ali. Não foque no macro, foque no micro, né? O macro é grande, o micro é pequeno, resumido ali. Foca nas pequenas coisas. Hoje eu vou ler um capítulo e 2 versículos. Amanhã eu vou ler um capítulo e 2 versículos. Amanhã você vai ali. Quando você menos esperar, você está lendo 3 capítulos, 4 capítulos, 5. Ou seja, é um exercício. Um exemplo é como nós lemos, exercício da vontade pela tomada de decisões. Tome o exercício, vá até o fim e tudo aquilo que você se propor fazer, faça, vá até o final. Amém? Não tenha medo de tomar decisões erradas. Eu sei que esta afirmação pode até parecer estranha, mas o risco de se cometer erros não deve ser o obstáculo à tomada de decisões na vida. Aceite a responsabilidade de tomar decisões. Há muitos que temem tomar decisões por meio das consequências. É verdade que a decisão traz responsabilidade, mas Deus nos dotou não somente do poder de decidir, mas também de entender que somos responsáveis pelo que escolheremos, né? Deus nos deu decisão e Deus nos fez responsáveis por tudo aquilo que nós iremos escolher, né? Ou seja, aceite a responsabilidade de tomar decisões. Seja maduro. Terceiro ponto, o controle do nosso espírito. A vontade rendida a Deus é de grande valor, pois ela exercerá domínio sobre as áreas da personalidade da vida. Em perfeita harmonia com Deus, o nosso espírito precisa do controle da vontade. Como a cidade derribada que não tem muros, assim um homem que não pode conter o espírito. Provérbios 25, 28, né? Ou seja, tem um controle espiritual, tem um controle do nosso espírito, né? Andar em harmonia com Deus. Lembre-se do casal junto. Amém? Quarto ponto, o controle da nossa mente. A mente também precisa estar sujeita à vontade, derribando raciocínios de todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Né? Controle da mente, ou seja, sempre levando a nossa mente à obediência de Cristo. Ou seja, todo momento que vier pensamento, que vier sensações, pegue a palavra de Deus e eu vou obedecer a palavra. Cativa a sua mente à obediência de Cristo. Amém? Ou seja, pega a sua mente, transiciona ela, tá? É pegar isso aqui e pôr no lugar da palavra. É pegar isso aqui, vou dar outro exemplo aqui. Isso aqui é sua... Não, tá aqui. Isso aqui é sua mente, você vai fazer aqui. Você vai abrir a Bíblia, vai fazer assim, ó. Pum! Obediência à palavra. Amém? Obediência ao pensamento de Cristo. Quinto ponto, o controle do nosso corpo. O corpo também deve ser instrumento e servo do homem. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Né? O controle do seu corpo. Né? Todos os nossos membros servem para a adoração de Deus. Né? O corpo também ser instrumento e servo do homem. Né? Corpo obedecer aí para nós fazermos a vontade de Deus. Amém? Uma vontade ativa é necessária para manter libertação. Por fim, é por essa razão que a estratégia do inimigo contra a vontade é a passividade. Né? O que é a passividade, queridos? É quando você não faz nada, é quando você é muito... Você, em vez de contra-atacar, você é atacado, entendeu? Você é aquele que fica ali recluso, que fica ali, sabe? Você não toma iniciativa, você não vai para frente, você tá ali só recebendo. Não, seja ativo, não seja passivo, tá? A ordem do Senhor, porém, é possuir a terra, ou seja, vai para cima, vai para frente. Haverá momentos de verdadeiro conflito e dor, porque onde há conquista, há luta. Quando alguém se dispõe a reconquistar o território perdido, as forças invisíveis das trevas que mantinham
suas garras naquelas áreas tentarão agarrar-se ao território de novo. Mas você, com firmeza na luta, sabendo que os poderes dos céus são ao seu lado, já que a vitória em Cristo é uma realidade. Ou seja, ele já venceu o mundo, nós temos vitória, então nós não iremos recuar, nós iremos avante, né? A passividade é recuar, né? Mas Deus não quer que nós sejamos passivos, Deus quer que sejamos ativos, que vamos para frente e guerreamos e vencemos a guerra, porque ele já nos deu vitória. Amém? Aqui nós acabamos a nossa aula. Glória a Deus, espero que faça sentido, espero que esteja de fácil compreensão a nossa aula. Espero que você entenda e não esqueça, faça o resumo, mande no grupo, fique ligado nas informações e nas nossas regras. Amém? E continue abençoado, mantenha a boa consciência do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Até mais. Até o próximo capítulo, até a próxima aula. Amém?